O clã Senju foi um dos mais importantes da franquia de Naruto, pois além de serem um dos responsáveis pela fundação de Konoha, eles possuem uma influência muito forte, até hoje, tanto na política da vila, através da filosofia da vontade do fogo. Ao longo do anime, fomos apresentados alguns membros bastante poderosos que realizaram grandes feitos na Folha. Como exemplo, o sistema da Folha, a Academia Ninja e uma equipe médica excelente. Muitos jutsus essenciais da obra também vieram dos Senjus, entre eles os Clones das Sombras, muito usado pelo nosso querido protagonista. E só de citar isso, vemos o quanto esse clã possui bastante história, não é mesmo? Embora o clã Senju tenha deixado de existir como grupo, não há como negar que eles tenham grande credibilidade quando se trata de Konoha. Basicamente, eles e os Uchihas fundaram a Vila da Folha, além de que eles possuem membros extremamente habilidosos e poderosos. Não é à toa que o Deus Shinobi, o Hashirama, faz parte desse clã. E uma coisa que podemos dizer é que o clã Senju foi um dos grandes responsáveis por mudar o mundo ninja, principalmente no mandato do Hashirama e do Tobirama. Ao longo dos episódios, fomos apresentados a alguns membros, habilidades e também um pouco da história. Mas você quer saber como tudo isso começou? Então assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Mas sabe uma história interessante? A sua com like. Isso mesmo! Com seu like você me incentiva a trazer mais histórias de outros clãs e personagens. Então se você não quer perder quando sair a próxima história, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E bora pra história! O clã Senju é descendente de Asura Otsutsuki, um dos filhos do sábio dos 6 caminhos, que além de ter herdado a força e energia física do pai, também acreditava que o amor era a única maneira de trazer a paz para o mundo ninja. Por isso, o Hagoromo sempre favoreceu os ideais do mais novo e escolheu ele para ser o sucessor dele. Indra, o filho mais velho, sentia que deveria ser nomeado o herdeiro e assim atacou o Asura, onde os dois travaram uma batalha de titãs, com o Asura saindo vitorioso da luta. O Asura seguiu o caminho do pai e a família dele deu origem ao clã Senju. Já o Indra seguiu o próprio caminho e seus descendentes deram origem ao clã Uchiha. Daí o porquê dos Uchiha sempre arrumarem problemas. Isso vem de antigamente. E toda essa história explica a rivalidade entre os Senjus e os Uchihas, que durou por muito tempo, pois eles são descendentes diretos dos dois irmãos, Asura e Indra. O clã Senju ganhou sua fama na era antes da criação das vilas ocultas, enquanto os outros clãs se focavam em dominar um conjunto particular de habilidades. Os Senjus eram prodígios em todas as habilidades, desde ninjutsu, taijutsu a genjutsu, e por isso eles eram conhecidos como o clã com 1000 habilidades. E isso deu o nome deles, Senju, que significa 1000 habilidades e 1000 anos. Ao longo do anime, conhecemos alguns membros desse clã. O mais famoso deles é Hashirama Senju, cujo estilo é único, que seria o estilo madeira. E isso deu a ele a habilidade de controlar as bijus, e o fazendo o maior shinobi de todos os tempos, e assim ganhando o título de Deus Shinobi. E como vocês sabem, isso não veio à toa. No entanto, o mundo ninja estava em constante guerra e derramamento de sangue, tanto que a infância do Hashirama foi um tanto que conturbada. Mesmo ele sendo um prodígio e muito poderoso desde cedo, as constantes batalhas entre os clãs Senju e os Uchihas fizeram ele perder 2 dos seus irmãos. Os irmãos Kawarama e Itama foram mortos pelas batalhas. O clã Senju teve sua principal influência na época do Reino dos Combatentes, onde juntamente com os Uchihas, eles eram os clãs mais poderosos. No entanto, devido ao longo ressentimento do passado, os dois clãs carregavam rivalidade. Quando jovem, o Hashirama teve encontros com Madara Uchiha, e os dois fizeram amizade e juraram melhorar o mundo que viviam. Apesar de compartilharem ideais parecidos, as famílias deles não gostaram nem um pouco dessa amizade, então armaram uma emboscada uns para os outros. No entanto, isso acabou apenas distanciando os dois amigos.
Com o tempo, os dois se tornaram rivais mortais, onde o Hashirama e o Madara se tornaram líderes de seus respectivos clãs, e assim lutaram um contra o outro incansavelmente. O Hashirama tinha um carinho muito grande pelos seus companheiros e queria trazer a paz. Por isso, como líder dos Senjus, propôs uma trégua ao clã Uchiha. Apesar de no primeiro momento não terem aceitado a trégua, os Uchihas finalmente cederam e se renderam ao carisma e habilidade de negociação do Hashirama. Mas não pense que foi fácil assim. Durante uma batalha que durou um dia inteiro, o Madara Uchiha finalmente caiu. Mas mesmo assim se recusou a aceitar a trégua, até que o Hashirama matasse a si mesmo ou o próprio irmão. Basicamente, o Madara só aceitaria a trégua se o Hashirama se sacrificasse ou matasse o irmão dele. O bichinho é exigente, hein? Com Madara testemunhando o Hashirama disposto a se matar, finalmente então ele aceitou a trégua, assim terminando a rivalidade sangrenta entre os dois clãs. Sendo assim, os Senjus e os Uchihas criaram no País do Fogo Konoha, um sonho de infância tanto do Hashirama quanto do Madara. O local foi o primeiro a ter um sistema de administração, e isso inspirou outros países a aderirem ao mesmo modelo, e terminando a Era dos Reinos Combatentes. Mas o que ninguém esperava é que os tempos ruins poderiam voltar, depois que o Hashirama foi eleito o primeiro Hokage, e o Madara sendo o único Uchiha contra essa decisão, pois ele viu que o clã dele iria diminuir depois disso. Dessa forma, ele fugiu da vila e foi em busca da própria realidade. E esse acontecimento acabou renovando as batalhas com o Hashirama até a predestinada batalha final no Vale do Fim, onde o primeiro Hokage resolveu proteger aquilo que ele acreditava, matando o antigo melhor amigo, que tinha sucumbido à famosa maldição do ódio. E galera, vale lembrar que os Senjus também eram parentes distantes dos Uzumakis. Ambos tinham uma ligação muito forte, ao ponto de o clã Senju homenageá-los com o símbolo do clã Uzumaki nos uniformes de Konoha. E esse símbolo continua até nos dias de hoje. Além disso, havia muitos casamentos entre os membros dos dois clãs, e o maior exemplo disso é a união do primeiro Hokage Hashirama Senju com a Mito Uzumaki. E isso também poderia explicar o porquê dos Senju terem sumido do mapa. Na verdade, não há nenhuma evidência que comprove o que aconteceu com o clã Senju, mas essa seria uma das teorias. Ao seguir por essa linha de pensamento, a vontade do fogo teria tomado conta dos Senjus. Sendo assim, os membros do clã passariam a ver Konoha como o verdadeiro clã, deixando de lado as barreiras e conceitos tradicionais para abraçarem as descendências e linhagens de outras famílias. A teoria faz ainda mais sentido se pensarmos na forma como os Uchihas enxergavam para o clã. Isso acabou levando-os à própria destruição, pois eles se viam como superiores aos demais e acreditavam que deveriam liderar a vila. E devido a essa crença, eles acabaram sendo afastados e posteriormente eliminados. Já os Senjus, por se misturarem aos demais, mesclando-se ao povo de Konoha, estando presentes em todo e também em nenhum lugar ao mesmo tempo, acabaram sobrevivendo. Faz algum sentido? Ao longo dos anos, o clã Senju manteve a supremacia sobre Konoha e fez da aldeia o que ela é hoje. Depois da morte do primeiro Hokage, outro membro do clã assumiu o posto, Tobirama Senju. Antes de assumir o posto, ele já trabalhava ao lado do irmão como conselheiro nas questões políticas. Já como segundo Hokage, ele montou todo o sistema social e político do mundo ninja. Além disso, ele foi responsável por criar a Academia Ninja e a Polícia Militar de Konoha. E esses feitos foram tão admiráveis que foram copiados por outras vilas. E também não podemos esquecer que ele originou alguns jutsus muito importantes, como o Clones das Sombras, o Edo Tensei e a técnica do Deus Voador do Trovão. Não podemos deixar de mencionar outro membro muito importante e conhecido do clã Senju, Tsunade Senju. Assim como seu avô, ela também possui ótimas habilidades de regeneração, uma força monstruosa e também é uma excelente ninja médica. Além disso, faz parte dos 3 Sanins lendários e foi convencida a voltar para Konoha e se tornar a 5ª Hokage. Atualmente é uma das kunoichis mais fortes do mundo ninja, ao lado da sua pupila, Sakura Haruno.
O irmão da Tsunade, Naoaki Senju, também foi um membro apresentado durante a obra. E o que mais chama atenção no personagem são as características semelhantes ao nosso querido protagonista, como por exemplo, a aparência física, que apenas se diferencia pela cor do cabelo, mas principalmente no sonho de ser Hokage, pois o jeito de ambos também eram bem parecidos. Infelizmente, o menino morreu em batalha após ser capturado em uma armadilha explosiva durante uma missão com o Orochimaru e também outros 2 ninjas. Não se sabe se o clã Senju ainda existe como um clã independente desde que ele se tornou um dos 4 clãs nobres de Konoha. E nem existem pessoas conhecidas com o sobrenome Senju, com exceção da Tsunade, que até então é a única Senju legítima que continua viva. No entanto, o legado deles vive fortemente no coração dos cidadãos de Konoha, por conta da filosofia da vontade do fogo, um dos clãs mais poderosos que já existiram, tendo como membro o deus Shinobi. Essa foi a história do clã Senju. Se você gostou de conhecê-la mais de perto, é muito importante você deixar o like. Assim você me incentiva a trazer mais histórias aqui para o canal. Então aproveita para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Com isso você ficará por dentro de novas histórias. E se você quiser conhecer outras histórias, estão passando 2 na tela. Assiste aí, recomendo muito, porque está uma melhor do que a outra. Valeu por assistir, beijos, fui!